Noite, torcida tricolor, aqui é Hugo Seixas, gravando mais um Tricolor no Trânsito, né? Hoje, dia 9 de março de 2026, né? Uma segunda-feira anormal, né? No Rio de Janeiro, né? Segunda-feira não é normal, né? O domingo ontem começou normal, né? Com o título das meninas na Copa Rio em cima do time de Remo da Gávea, né? Primeiro título do time feminino profissional do Fluminense. Parabéns às meninas, né? No Dia Internacional da Mulher ganharam um título, né? Mas depois o resto do domingo não foi normal, né? O meu domingo então não foi nada normal, né? Tentei me organizar para ir pro jogo, me enrolei, não consegui almoçar, tive que comer um salgado ruim para ir pro jogo, né? Talvez isso já fosse um sinal, né? E é isso, não era um domingo normal, né? Um domingo de final de Carioca em jogo único, né? Não era um domingo normal, não era uma final de Carioca normal, nada era normal e acabou que não deu normal no final do jogo, né? Um jogo ruim, né? Os dois times ou se anularam ou abdicaram de jogar, né? Fica sempre a dúvida, é igual o Tochines, né? É isso assim, né? Mas o engraçado é ver, né, o time de lá, né, tentando inverter um pouco a história, né? Eu tô procurando aqui um papel, acho que eu deixei no colete, não vou poder falar com certeza, né? Mas agora a fala deles, né, de subverter a verdade, é que em 10 decisões, 9 decisões, né, 11 decisões eles ganharam 9 e a gente 2, né? E tudo mais nos últimos não sei o que anos. Cara, não precisa, para subverter a verdade, você não precisa fazer isso tudo, né? Basta ver lá, de 2020 para cá, né? Foram 5 finais de Carioca, né? E a gente ganhou 2 e vocês ganharam 5. É isso. Não precisa subverter a verdade, né? Isso é um fato, entendeu? Isso, usa isso pra zoar, cara. Agora com essa história de 9-2 que não existe, né? A gente continua na frente de vocês, né? São 18 decisões de título, a gente ganhou 10 e vocês ganharam 8. Aí se querem usar, assim, distorcer um pouco, mas aí pouca coisa, não, mas quando é final a gente ganhou mais, porque de 15 vocês ganharam 8 e a gente ganhou 7, entendeu? Beleza. Aí vem querendo subverter com esse negócio de 9-2, né? É a fantasia do rubro-negro, né? Mas vamos falar aqui do jogo, né? O jogo foi ruim, né? Os dois times parecem que abdicaram de jogar, né? O Fluminense, né, vem de um bom início de ano. O Fluminense começou bem o ano, começou bem a temporada, né? E aí a gente pode colocar ali alguns minutos contra o Palmeiras que a gente não joga bem, o segundo jogo da semifinal contra o Vasco a gente não joga bem, e agora contra o Flamengo a gente não jogou bem, né? Como eu falei, né, os times se anularam, eles tiveram uma chance de cabeça, a gente teve uma chance numa finalização do Acosta, que o Rossi espalmou pra fora, e foi isso o jogo, sabe? E aí, assim, né, de quem é a culpa? Né? Vamos por partes, né? Fábio, não tem como culpar o Fábio por nada, né? A gente fica escutando as resenhas, né, falando de Fluminense e tal, né, a mídia tricolor, né, e aí hoje em dia, né, eles estão certos, né, eles dão voz ao torcedor. Aí um torcedor falou que o Rossi estava lá no banco estudando os batedores do Fluminense e o Fábio não fez nada. Pô, calma aí, o Fábio só não foi na bola num pênalti, o Fábio bota a mão em 2 pênaltis muito bem batidos, sabe? Então, pô, o Fábio não é culpado, né? O Samuel Xavier não começa a temporada bem, não foi bem no jogo, tá? O René, né, começou a temporada bem, né? O jogo que o René não jogou bem esse ano foi o jogo contra o Vasco, parece que sentiu, ontem também não foi muito bem, tá? A dupla de zaga, o Gemes fez o melhor jogo dele no ano pelo Fluminense. O Gemes foi muito bem, né? Geralmente ele começa falhando muito. Ontem ele errou os 2 passes, errou, né? Mas jogou bem, né? Foi muito bem defensivamente falando. O Freitas errou uma bola ali no meio, né? Mas o Freitas também não foi mal no jogo, né? Mas a gente está tendo um problema, tanto contra o jogo contra o Vasco, contra o jogo de ontem, né? A gente teve uma dificuldade para sair, né? E uma coisa que funcionava no Fluminense eram os lançamentos do Freitas, que ele vem arriscando menos, né?
E aí a gente perde uma coisa boa que ele tinha e uma coisa que era boa para o time, a gente está perdendo por causa dessa insegurança, desse massacre da torcida. Mas eu espero que agora com o Midian vire titular e a gente dê um refresco pro Freitas, ele dê um refresco para a torcida. E aí, quem sabe, entrando num jogo ou outro, as pazes sejam semi-feitas e a gente consiga vender ele no meio do ano. O meio de campo, Martinelli, Hércules e Acosta. O Acosta, me desculpe, eu falei no início do ano, quando o Fluminense estava tentando contratar jogador, e tal, que eu cheguei a comentar que achava que o Savarino não era um jogador decisivo. Aí você vai olhar os números e ver que não é tanto assim, mas que o time do Fluminense de fato, falta jogador decisivo, até comparando com o Vasco, no ano passado, enfim, e aí o Vasco perdeu seus jogadores decisivos esse ano, e o Acosta, cara, não parece ser esse jogador decisivo, sabe? Ontem tinha uma bola que ele podia ter chutado no gol e ele não chuta. Tá certo que ele quase fez o gol, mas teve um outro lance que ele preferiu tocar. E assim, cara, chama a responsabilidade. Era um jogo que não acontecia nada, entendeu? Mata no peito, fala eu vou, sabe? Mostrou isso contra o Botafogo quando fez aquele gol ali de pura técnica, sabe? Aí num outro jogo tentou dar um chute também por cima do goleiro, aí parte da torcida criticou, não, tá querendo enfeitar e tal, não sei o que. Não é isso, é um jogador que tem recurso. Então usa esse recurso no jogo decisivo, sabe? Bota a cara, pô. O Martinelli vinha muito bem esse ano, principalmente jogando de segundo homem ali com o Bernal atrás. O Bernal se machucou, e a nossa queda, é engraçado, tem a ver com a perda do Bernal, a gente perde ele primeiro por suspensão pelo cartão vermelho e depois ele se lesiona, e aí 2 jogos seguidos que a gente não joga bem sem o cara, e aí o Martinelli jogando atrás, ele não vem ajudando tanto na criação pro Hércules jogar, o Hércules que tá sem ritmo. O Hércules ontem até funcionou defensivamente, mas do meio campo para frente não tá funcionando, sabe? E ano passado tinha momentos que o Hércules era esse primeiro homem de meio de campo. Por que não se quer botar o Hércules para jogar? Inverte, dá mais liberdade pro Martinelli, sabe? O meio de campo não funcionou ontem, Canóbio e Bernal. O Canóbio participou pouco do jogo, aí fica a dúvida, aí seria algo que teria que rever o jogo. O Serna participou pouco do jogo. Eu falei Canóbio, se eu falei Canóbio eu falei errado, participou menos do jogo porque não se apresentou, o Canóbio jogando com uma diferença de 14 minutos em campo, tocou muito mais na bola do que o Serna, sendo que o Serna, por incrível que pareça, teve uma participação defensiva mais importante do que a do Canóbio, que é o que a gente acha que o Canóbio entrega muito, e nos passes ele acertou mais do que o Canóbio, entendeu? Então talvez tenha faltado o Serna ser acionado, o René fazendo um mau jogo, o lado esquerdo não estava funcionando, não sei, ou por que o Serna não foi mais acionado. O JK tentou umas finalizações ali, mas também não está bem. Aí vem aquela fala, mas o JK agora não está jogando bem porque o time não cria, os pontos são ruins. Aí a fase dele boa no início do Carioca foi porque, entendeu? No início do ano, porque ele chegou a participar de gol em jogo do Campeonato Brasileiro e em Clássico. Foi boa porque eram os mesmos caras. Então ano passado a gente, traz o Everaldo de volta, porque o problema eram os pontas. Então a gente troca os pontas que vai funcionar, entendeu? O problema da falta de gol do Everaldo era o problema dos pontas. Os caras, o Canóbio 19 participações em gol, se eu não me engano, 18 19, o Serna 21 participações em gol ano passado, sabe? Aí começa a colocar os caras pra merda. Mas uma coisa a gente sabe, o jogo deles é na velocidade, carregando a bola. Eles não têm o X1, isso aí a gente sabe, eles não constroem jogo por dentro, isso aí a gente sabe, O Serna pode ser o cara por dentro para fazer o gol, mas para construir o jogo não, isso aí a gente sabe, E o jogo ontem, como o Flamengo estava bem defensivamente, talvez pedisse o X1, o Soteldo não podia porque estava com conjuntivite. Aí o torcedor veio falar que o Soteldo tinha que estar no banco com conjuntivite. O torcedor nem sabe o que é conjuntivite, entendeu? E é isso, Agora, uma coisa que alguém no Fluminense tem que explicar é porque o Cano não estava no banco ontem, tá? Parece que tá bem, se recuperou da lesão e tal, Ano passado, no segundo jogo da semifinal da Copa do Brasil contra o Vasco, ele vai pro banco mesmo sem ter condição, sem ter se recuperado completamente da lesão. E aí por que não foi pro banco nesse jogo, cara? Uma reta final ali, bota o Cano pelo menos para bater pênalti. Mas o Cano não bate pênalti bem. Eu preferi o Cano batendo pênalti do que o Guga e do que o Otávio. Ponto. Tá? E aí, pra mim, eu fui falando do time e tal,
né? Mas para mim o principal culpado está sentado no banco de reservas é o senhor Zubeldia, né? O primeiro, né, pela questão do Hércules, que eu já falei, tá? O segundo, e eu acho difícil isso acontecer, né, já que o Samuel Xavier vem sendo o capitão do Fluminense, pô, mas o Guga esse ano tá pedindo passagem, tá? Mas o Guga perdeu o pênalti, tá? Mas durante o jogo, pra mim, ele funcionaria melhor que o Samuel Xavier, entendeu? Então o Guga tinha que ter começado o jogo, o Otávio tinha que ter começado o jogo, ou o Hércules de primeiro homem ali, de primeiro volante, não o Martinelli. A gente perdeu o Martinelli, né? Aí vamos lá, o senhor Zubeldia contra o Palmeiras, lá em São Paulo, né, num jogo que a gente estava perdendo, ok, né, mas também contra o Vasco, que até me surpreendeu quando eu vi a substituição, com o Vasco, com o jogo 1-0, o Vasco estava indo para pênalti que nem ontem, ele coloca o Ganso junto com a Costa e com o Savarino. Por que ele não fez isso ontem, sabe? Tirava o Hércules, botava o Ganso ali, sabe? Substituir mais cedo o Zubeldia. Com 15 minutos o campo já gritava por uma substituição para tentar mudar alguma coisa, sabe? E se o problema estava no meio de campo, quem é um jogador que pode melhorar mais o nosso meio de campo do que o Ganso, cara? Por que não botar o Ganso, sabe? E aí faz uma substituição aos 42 minutos, já parecendo que é para bater pênalti. Pô, entendeu? Esse é o primeiro erro. Aí ali, cara, me desculpa, não era para tirar o Serna do jogo. Dos 3 atacantes, ele era o menos pior, sabe? Tirava o JK. Aí deixou o JK para bater pênalti. Pô, se mexe antes, pensando em ganhar o jogo, talvez não precisasse de pênalti. Entendeu? E aí, né, falar lá da hora de bater o pênalti, né? Vamos pensar numa coisa. O René bateu um pênalti bem ano passado. O René tem um bom histórico como batedor de pênalti em mata-mata. Quando bateu com a bola rolando, ele falhou no jogo passado. Seria uma temeridade deixar o René bater pênalti? Cara, me desculpa, eu preferi o René do que o Guga. Entendeu? Mas é porque o Guga perdeu. Tá, mas o René tem um histórico bom, o do Guga eu não sei. Entendeu? Mas vamos pensar agora aqui no pênalti mesmo. Pô, o Acosta. Pra que tirar o Acosta de campo? Deixa, já tava pensando na disputa de pênalti, deixa o Acosta. Entendeu? O senhor Canóbio chegou a ser o batedor ano passado, aí perdeu contra o Vasco, bateu esse ano, perdeu. E, cara, ele não bateu pênalti nenhum. O Canóbio tinha que estar entre os 5. Se ele ficou em campo, ele tinha que estar entre os 5 para bater pênalti, cara. O Canóbio tinha que estar entre os 5. Quem não ia bater, talvez o Guga batesse e perdesse da mesma forma, mas, pô, por que o senhor Canóbio não bateu pênalti? Entendeu? Aí o Zubeldia foi lá e chamou a responsabilidade. Eu que escolhi. Cara, não dá, sabe? Até o pessoal pegando no pé do Martinelli. Não, cara, o Martinelli é volante, entendeu? Pra mim, o Martinelli, não é porque ele tava com a braçadeira de capitão que ele tem que bater pênalti. Pô, aí nada a ver, né? Sabe, tem outros jogadores pra gente cobrar. O Lúcio Acosta tinha que pede pra ficar em campo, cara. Pede. Não, Zubeldia, pô, disputa de pênalti, não quero sair. Entendeu? O seu René, sabe, dava pra botar Arana e René juntos em campo, já que o Arana bate bem pênalti. Parece que entrou pra bater pênalti também. Os dois juntos. Bota o Arana de ponta, jogando mais adiantado. Às vezes a gente conseguia criar alguma coisa. Entendeu? Então, assim, o Zubeldia foi mal ontem. Foi mal na escalação, foi mal em demorar pra mexer, foi mal se ele que escolheu os batedores, ele foi mal na escolha dele dos batedores de pênalti. Entendeu? E o senhor Canóbio também. O senhor Canóbio e o Lúcio Acosta tem que bater no peito e falar, vou bater essa porra. O JK perdeu ano passado também. JK, acho que o melhor pênalti que o JK eu vi, o JK bater como profissional, tirando a cavadinha, que é uma forma abusada de se bater pênalti, né, foi o pênalti de ontem. Sabe, ele bateu muito bem. Entendeu? Sabe? Então, assim, né, eu enxergo no Castilho e no Mijan, né, jogadores que vão acrescentar no Fluminense, não só a questão técnica, eu acho que vai acrescentar essa questão da decisão. Eu acho que são jogadores, né, que, além de achar que eles podem acrescentar tecnicamente no time, eles vão acrescentar na questão de vontade de decidir jogos. Um acabou de ganhar um título agora, e o outro parece ser aquele zagueiro vibrador, aquele xerifão, mas com habilidade, sabe? Que não é só a bola para longe, entendeu? Eu acho que é isso. Eu acho que a gente tem vai vir um Felipezinho Melo colombiano ali pro Fluminense, que é o Mijan, né? E o Castillo eu acho que vai entregar a questão da decisão e do gol que a gente tá precisando, sabe? E agora muita gente falando, o Savarino tem que ser titular desse time e tal, não sei o quê.
Se tiver que escolher para tirar, quem sai é o Canóbio. Não pode tirar a Serna do time. Entendeu? O Serna ontem, defensivamente, ele entregou mais do que o Canóbio. Tá? Agora, o Serna também é um jogador que precisa ser acionado no jogo. E aí o nosso meio de campo era acéfalo. Entendeu? Porque o Martinelli tá jogando de 5 e o Lúcio Acosta ontem resolveu se esconder um pouco do jogo. Entendeu? Então é isso, não é terra arrasada, entendeu? A gente começou o ano bem, a gente tem um elenco bom, a gente tem um time titular bom, entendeu? Não é mediano, é acima da média, tá? E aí a torcida agora, se bobear, vai parar já não queria ir em jogo, né? Aí foi ontem, aí agora fala, por isso que eu não vou, aí não vai mais. Espero que a torcida, o time consiga reconquistar a torcida, né? E que a gente volte, né, ao time a funcionar como estava funcionando, porque a gente tem time, a gente tem elenco para brigar por coisa grande e disputar título, mas o Zubeldia precisa perder um pouquinho do medo dele. Valeu, como eu falei, na semifinal, quando o Vasco perdeu o medo ali, cara, botou o Ganso, entendeu? Porra, melhorou o meio de campo do time, e assim a gente consegue achar o gol e não precisou ir para pênalti. Por que não fazer isso ontem? Entendeu? É isso, saudações tricolores e faz o urso.